E aí, Bruno, então conta um pouquinho da sua história. Como é que você veio parar aqui na Turquia? Ah, legal. Eu tô aqui há 5 anos já na Turquia. Nós somos descendentes de libaneses. Sim. Meu bisavô, na verdade, nasceu no Líbano. Então, tá tudo na veia, né? A comida, a culinária, né? Toda a questão cultural também. E a gente escolheu a Turquia, né? Por conta da questão familiar que existe na Turquia hoje, né? Aquilo que a gente também tem, né, como referência dos nossos avós. E um sonho que nós tínhamos de trabalhar com turismo aqui, fazer parcerias no Brasil e explorar, né, da Turquia aquilo que hoje é pouco explorado, que é a questão do turismo cristão na Turquia. E a gente tem feito algumas parcerias com agências, operadoras do Brasil, para trazer e mostrar para o Brasil e para o mundo, né, que a Turquia, além de Israel, é um destino cristão também. Porque a primeira coisa que a gente para pensar na Turquia é a religião muçulmana, Certo. certo? E por que tem esse turismo cristão aqui? Não, vamos lá. A Turquia é um dos países mais antigos do mundo, né? Então você pega a Turquia, é capital, ou especificamente Istambul, capital de 3 grandes impérios. Primeiro foi o Império Bizantino, né? Antes de Cristo, através do rei Bizas. Depois você tem o Império Romano, através de Constantino, em 312, 313 depois de Cristo, você já começa ali, né, uma migração da base ou da sede do Império Romano, que vinha de Roma, foi estabelecido aqui. E aí a cidade de Bizâncio, que era antes, tornou-se a ser Constantinopla, Sim. em homenagem ao próprio imperador. E aí depois de 312 até 1453 depois de Cristo, tem até uma série no Netflix que fala sobre a ascensão do Império Otomano, muito legal. Aconselho todo mundo a assistir, inclusive. E aí o Império Otomano passa então a tomar o poder da cidade. Dali a cidade passa a se tornar Istambul. Só que antes disso, né, nesse período bizantino barra romano, né, existe toda a plantação das igrejas cristãs. Então, quando o cristianismo ele passa a ser perseguido em Israel, eles param numa cidade muito importante aqui, que é um dos nossos pontos principais de turismo religioso cristão, que é em Antioquia, Sim. que é no distrito de Hatay. E dali, né, o apóstolo Paulo, junto com seus companheiros, ele passou a plantar as igrejas na Ásia Menor, né, e através daqui da Turquia, o evangelho se expande para toda a Europa, chegando até, né, na América, né? Então, só que posterior a isso, o islamismo ele entra quando? Quando vem o Império Otomano, em 1453. O islamismo é 700 e pouco depois de Cristo que nasce, mas na Turquia a história em 1453 mais ou menos começa o islamismo aqui. Então, quando você passando por essas cidadezinhas aqui no interior, você sente ali o cristianismo naqueles lugares? Hoje em dia, a comunidade cristã é muito pequena na Sim. Turquia, né? Nós temos algumas igrejas ortodoxas, né? A maioria são ortodoxas, provenientes da Armênia e tudo mais. Mas a história, a gente respira a história ali, né? Então, cada monumento que a gente vai, a gente tem ali, né, todo aquele contexto muito interessante para a gente visitar e sentir também, né? Então, para quem já foi para Israel, a gente sempre fala assim, o berço do cristianismo é Israel. Mas, vamos dizer assim, a adolescência do cristianismo, ela vem a partir da Turquia, depois Grécia e por aí vai. Entendi. Então, é muito interessante a gente mostrar isso para as pessoas, né? Então, depois de 453, a Turquia passa a ser, então, Istambul passa a ser Istambul, né? E o Império Otomano, né, acaba dominando aqui de 1453 até 1923. Sim. Então, até 1923 existia toda aquela, né, aquele contexto otomano, radical. E aí depois a gente tem a reforma, né, da Turquia, que foi através do Mustafa Kemal Atatürk. Então a gente fez agora 100 anos de república. Então a partir de então a Turquia passa a ser um país laico, né? Então recheado de história, recheado de espiritualidade, com tantas coisas, né, que abrange, né, todo tipo de gente, né, desde todas as religiões, né, vamos dizer assim. E o cristianismo é uma delas, né, que é muito importante aqui, o início de toda a nossa história. Hoje em dia, o estilo de vida, tipo assim, muita gente pensa que como é um país muçulmano, deve ser, assim, de maioria muçulmana, né? Sim. Deve ser difícil de morar aqui para um brasileiro comum, né? Aham. Como é que é o estilo de vida de um cristão aqui? Ele consegue viver normalmente aqui na Turquia? Normalmente, a gente não tem problema nenhum. Eu sempre costumo dizer assim, o grande problema da humanidade em geral
são os extremistas, né? Sim. Então, quando você consegue ter respeito, você cruza a linha do respeito, né? Ou você não cruza a linha da falta de respeito, a gente consegue viver em grande harmonia. Eu tenho muitos amigos aqui turcos que são islâmicos, eu sou cristão, e a gente não enfrenta nenhum problema, desde que a gente tenha, né, esse respeito mútuo aí. Então, não tenho nada a dizer sobre isso, porque é um país maravilhoso e a gente encontra bastante liberdade aqui, bastante receptividade dos nossos amigos e irmãos turcos. Cara, teve momentos aqui, eu já estou há quase 5 dias aqui, teve momentos que eu me senti no Brasil. Em que sentido? No sentido, primeiro, o clima, né? E depois, acho que a forma como as pessoas lidam na rua, o trânsito aqui é uma maluquice. Caótico. Você vê também, você consegue relacionar Turquia e Brasil em alguns sentidos? Sim, eu acho que assim, o clima é muito parecido com o Brasil. O inverno é muito mais rigoroso do que o Brasil, especialmente Istambul. Mas o clima assim, é muito parecido com o Brasil. Dependendo das regiões que você vai, principalmente aqui no centro de Istambul, o pessoal, né, que trabalha mais com turismo, ele tem muita receptividade como é o brasileiro também. Sim. Então você sente muito aquele calor humano dos turcos, né? Eu vejo muita semelhança nesse sentido também. Não só o clima, mas a receptividade dos turcos. Sim, eu também achei, são bem hospitaleiros, né? Em vários lugares, sempre oferecendo um chazinho, um café. Balaclavá. Eu gostei. Até o momento eu tô curtindo. Legal. Aqui. Galera, se você quiser viajar pelo mundo, uma forma bem prática de trazer dinheiro aqui para a Europa e para vários outros países é através do cartão da Wise. Você pode acumular o dinheiro na conta da Wise e gastar usando o seu cartão de débito em vários países. Então entra no primeiro link da descrição aqui, abre uma conta na Wise e faz aí a sua primeira transferência gratuita. Conta especificamente aqui como é o seu trabalho. Você é guia aqui? Como é que funciona isso? Não sou guia. Nós somos, o que eu faço aqui? Eu sou um consultor de turismo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma ponte entre operadoras do Brasil ou da Europa, né, ou pessoas que queiram visitar, e conectamos com uma operadora local turca, ou mais de uma. A gente, né, faz esse trabalho de consultoria. Então, por exemplo, pessoal, poxa, eu tenho dúvida, né, se a Turquia realmente é um país, né, turístico no questão de vista cristão, a gente facilita essa conexão, né? Então, o meu trabalho basicamente é o quê? Trazer essa ligação, essa ligadura entre operadoras turcas e brasileiras e cooperando para roteiro, desenvolvimento de, né, trajetos que muitas vezes as operadoras turcas não conhecem por não ter muita, né, profundidade no assunto, e a gente está unindo forças nesse sentido, né, de trazer uma coisa mais elaborada, e as agências, os operadores que a gente tem trabalhado têm gostado muito. A gente fez agora recentemente um trabalho maravilhoso de um roteiro inédito que a gente desenvolveu em parceria com essa operadora local aqui na Turquia e uma operadora, né, no Brasil. E muitos outros projetos estão surgindo também, né? Então, assim, a gente tem começado, faz 5 anos que eu trabalho com isso, mas efetivamente nesse ano que a gente conseguiu juntar. Então, veio a pandemia, depois questão de guerra em Israel, o pessoal acaba ficando com medo. Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho. Então, agora a gente está tomando uma forma do nosso trabalho. Então, respondendo a pergunta, nós somos consultores de turismo religioso, né, dentro de toda a ética, toda a logística aqui, né, das operadoras turcas, né, e trazendo também, né, trabalho do Brasil para cá, né. Então, a ideia qual que é? É ajudar o turismo local a fomentar, né, dar emprego aí para os turcos, né, para as operadoras, fomentar isso. Então, a ideia é fazer essa ponte e mostrar para o brasileiro, tanto residente no Brasil quanto fora do Brasil, quão bonito e quão enriquecedor é você visitar a Turquia num ponto de vista cristão. A Turquia ainda é um destino barato para o brasileiro? Eu considero que sim. Já foi melhor, né? Antes aí de 2015 era um paraíso, né? Sim. Principalmente para os europeus, né? Hoje, mesmo com a inflação muito alta, a moeda brasileira, o real, ela ainda é super valorizada em relação à lira. Então, para cada uma lira, para cada R$1 você tem 6 liras turcas. Né? O poder de compra não é como era 5 anos atrás, mas ainda é um destino muito bom para os brasileiros, especialmente para quem mora fora do Brasil. Sim. Então, cada um euro você tem 35 liras turcas, né? Então 100 euros
3.500 liras turcas. Então, né, no ponto de vista econômico, ainda é um destino, né, muito atrativo, né? Atrativo para os brasileiros, em geral. Você sente, morando aqui, essa hiperinflação assim, na realidade? Sim. Porque eu vejo vídeos que o cara mostrava lá, era 200, hoje em dia já é 500, o que era 200. Sim. Como é que funciona isso na prática aqui no dia a dia? É assim, é uma loucura. Meu pai viveu na época, né, Fernando Collor, essas coisas todas, fala aquela overnight que tinha, né? Sim. Poxa, você dormia com um preço, acordava com outro, né? A gente está sentindo um pouco dessa realidade. Então, a inflação, assim, tá absurda no que diz respeito a itens básicos também, né? Sim. Mas assim, para quem, né, trabalha aqui na Turquia, recebe moeda estrangeira, é um bom destino para se morar. Sim. Agora, para quem depende de um salário na lira turca, a coisa está começando a ficar bem difícil, assim. Então a gente sente realmente no dia a dia, semana após semana, Felipe, as coisas mudando muito de preço. Então você vai num restaurante hoje, mês que vem você foi lá, às vezes mudou já alguma coisa? Com toda certeza vai mudar. Vai mudar? Muito provavelmente vai mudar. Entendi. Provavelmente vai mudar. Mas pelo que eu entendi, continua pareado com o euro, né? O Se euro, fosse assim, exatamente. 5 euros uma comida que hoje, daqui a um mês vai continuar 5 e pouco, mas... Exatamente. Né? Vou te dar um exemplo. Primeira vez que eu vim para a Turquia foi em 2015. Um prato de macarrão, frango, um saladinha, custava na época 17 liras. Sim. O equivalente a 18 reais. Hoje custa 200 liras, um pouco mais do que 18, 25 reais. Entendi. Então, em relação, 5 anos atrás. Então, assim, em relação ao real e à moeda forte, que é dólar, euro, está equiparado. O problema é realmente na lira turca. Esses dias até estava andando com uns amigos e ele falou, poxa, vim na Turquia um tempo atrás, agora a água era uma lira, agora é 10, como assim? Eu falei, calma, faz a conversão para o real. Sim. E eu falei, é verdade, no Brasil acho que está uns 2,50 uma garrafinha de água, aqui sai 1,66, né? Então, assim, a moeda local assusta pela quantidade de notas, enfim, de quantidade mesmo de dinheiro, mas o valor, na verdade, está meio que equiparado. E aí, o que mais que você falaria, então, para um brasileiro que quer visitar a Turquia? Vamos lá, a Turquia é mágica, né? Você tem desde beleza natural, para aqueles que são amantes de história, um prato cheio só em Istambul, eu costumo dizer, você precisa ficar uns 5 dias em Istambul para você explorar. Você tem museu de arqueologia, você tem o Palácio do Sultão, você tem história do próprio Ataturk. Então, assim, para os amantes de história, para os amantes de beleza, você viu aqui, é um país riquíssimo, né, em beleza natural e também em espiritualidade, né? Então, eu aconselharia realmente as pessoas a pensarem um pouco com mais carinho, né, antes de fechar os seus destinos, e eu sou um grande incentivador aí do pessoal vir para a Turquia. É isso aí. Eu gostei, eu vim e estou curtindo até o momento, então eu recomendo também. Legal. Vou tomar um banho turco para ver se... Depois você me fala como é que foi a sua experiência. Ainda não tive essa coragem. Então tá bom. Então, Bruno, obrigado aí por contar a sua experiência. Legal. É isso aí, Carol. Tem mais algo? É isso. Então, valeu. Obrigado. Fechou. Aí. Obrigado. É isso aí, galera. Então, espero que você tenha gostado dessas aventuras aqui na Turquia e se inscreve aqui no Boulder para não perder as próximas viagens e as histórias dos brasileiros pelo mundo. Valeu!